Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Boa tarde! Ei, é minha primeira vez aqui no estúdio novo. Eu não podia começar essa aula se não falasse isso, né? Estou muito orgulhoso de estar aqui. A gente vê o projeto crescer, né? Então aqui, uma boa tarde aí para os meus primeiros anos, tá? A gente está aqui, a nossa primeira vez aqui no novo estúdio do EducaPE. Tá massa o estúdio, fantástico. Parabéns aí toda a equipe aí, que faz parte aí por trás das câmeras, né? Que a gente pensa que a gente não vê, mas por trás das câmeras a gente tem uma equipe aí muito pesada aí trabalhando no EducaPE. Um parabéns aí para todo mundo, tá? E a galera do primeiro ano que está me assistindo aí, é um prazer estar com vocês novamente, tá? Vocês sabem aí que vocês podem interagir comigo o tempo todo, tá? O tempo todo vocês podem interagir comigo. Lembrem que nessa parte da interação é só você tirando foto. E hoje eu quero foto porque eu estou no estúdio novo, tá? Vão tirando print aí, tá? Eu aqui nesse estúdio novo, nessa aula nova aqui, né? Aí vocês colocam lá no Instagram e marca @AndreiBio e @EducaPE, tá? Aí você bota lá, #Tubarão no estúdio novo. Beleza? Faz isso aí que eu quero ver o Instagram estourar novamente e vocês me ajudam muito nisso aí, tá? Uma coisa importante para lembrar, se você tá aqui a primeira vez no EducaPE e ainda não se inscreveu no canal no YouTube do EducaPE, faz o seguinte, você vai pegar 10 segundinhos agora e você vai no YouTube, rapidinho, e vai se inscrever no canal EducaPE, tá? Lembre que o canal EducaPE é o canal onde você vai encontrar todas as aulas desse projeto maravilhoso. Aí assim, depois dessa aula, se você quiser pegar as outras aulas que eu já ministrei e de todas as outras matérias, lembre que no canal do EducaPE tem tudo, tá? Tem tudo. Então você não tem desculpa para não estudar, tá? Lá tem todas as aulas, beleza, monstrinho? Então tu vai lá no canal do EducaPE que você vai encontrar tudo, tranquilo? E assim, aí tu aproveita que tá no YouTube, aí vai no canal Biologia com Tubarão, se inscreve lá no meu canal, tá? Biologia com Tubarão. Se inscreve lá no canal, porque lá também eu tô postando todo dia aulas, principalmente para você que vai fazer seriado 1, seriado 2 e seriado 10, vocês dos primeiros anos que vão fazer seriado 1, é importante, tá? E lá no canal, logo eu vou começar uma série de lives noturnas voltadas só para o seriado 1, beleza? Aí o que é que vai acontecer? Hoje, como a gente trabalhou na parte de bioenergética, a gente viu toda aquela parte de bioenergética, a gente viu tipos de metabolismo, a gente viu classificação de processos, a gente viu respiração aeróbia, a gente viu fermentação, a gente viu quimiossíntese, a gente viu fotossíntese, como a gente viu tudo, aí eu separei a aula de hoje para uma aula especial. Hoje vai ser uma aula de resolução de exercício. Hoje vai ser uma aula de revisão. Beleza? Então a gente vai começar a trabalhar nessa parte de revisão, porque eu tenho que fazer também muitos exercícios com vocês para a gente ver a aplicabilidade do que a gente está dando aqui no EducaPE nos concursos que vocês vão fazer. E lembrem, tá? A principal obrigação de vocês é o seriado 1. Tá? E esse ano a gente vai dar um estouro no seriado 1. Esse ano a rede vai dar um estouro no seriado 1, beleza? Então lembre, vão tirando print e me marcando lá no Instagram, @AndreiBio, beleza? Vamos olhar aqui para a primeira questão. Ó, vê o que é que vai acontecer. Primeira questão. Nessa primeira questão, vê o que é que ela diz. Olha para mim, viu? Ó, as reações metabólicas são classificadas em 2 grandes grupos. A respiração celular pode ser considerada como uma reação chamada de... As reações metabólicas são classificadas em 2 grandes grupos. Aí vê o que é que acontece. Quando a gente trabalha com essa coisa dos 2 grandes grupos, quando a gente cita isso aqui, aí o que é que vai acontecer? Peraí, viu? Deixa eu voltar aqui. Ó, pronto. Quando a gente vê e trabalha com esses 2 grandes grupos, vocês vão ter que trabalhar assim. Lembrem que o danado do metabolismo, olha para mim. Lembrem que o danado do metabolismo, ele é classificado em 2 grupos. O catabolismo e o anabolismo. A gente viu isso aqui em uma das nossas primeiras aulas de bioenergética aqui. Se você for no canal no EducaPE, você consegue pegar essa primeira aula, de bioenergética. E lembrem que lá nessa primeira aula de bioenergética, eu falei da classificação do metabolismo. Aí o que acontece? Nessa classificação do metabolismo, eu disse a vocês que o metabolismo ele é classificado em 2 grupos. Olha para cá, viu? Presta atenção. Ele vai ser classificado em 2 grupos. A gente vai ter um grupo, presta atenção. A gente vai ter um grupo chamado de catabolismo ou lise. E a gente vai ter um grupo chamado de anabolismo ou síntese. Aí o que é que vai acontecer? Quando você trabalha com essa coisa do catabolismo, presta atenção. Quando a gente trabalha com essa coisa do catabolismo ou lise. E anabolismo ou... Ei, repete aí.
Catabolismo ou lise. Isso. Anabolismo ou síntese. Aí o que acontece? Catabolismo ou lise é quebra. Catabolismo ou lise é quebra. Anabolismo ou síntese é formação. Então, puxa para mim aqui. Olha para cá. Quando você trabalha, preste atenção. Vou colocar aqui, viu? Ei, olha para cá. Quando você trabalha com catabolismo, a gente vai fazer assim, catabolismo, vou colocar aqui embaixo. Lembrem, o primeiro tipo de metabolismo é o catabolismo. Esse catabolismo é a mesma coisa que lise. E lise vai ser exatamente quebra. Lise sempre vai significar uma reação de quebra. E quando você trabalha, preste atenção, quando você trabalha com anabolismo, eu disse a vocês, o danado do anabolismo é a mesma coisa que síntese. E sempre que você trabalha com síntese, síntese significa formação. A síntese significa formação. Então lembrem, os dois tipos de metabolismo é isso. Os dois tipos de metabolismo é isso. Aí qual foi a pergunta do gabarito? Qual foi a pergunta da questão? Ele disse assim, como você vai classificar a respiração celular? Como é que você classifica a respiração celular? Aí tu tem que lembrar que a respiração celular é um processo catabólico. A respiração celular é um processo catabólico. Aí o que acontece? Como a respiração celular é um processo catabólico, o gabarito da questão seria gabarito letra A, catabolismo. Eu botei aqui em cima, viu? Catabolismo. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Lembrem, quando você trabalha com isso aqui, você vai ter sempre o catabolismo ou lise. Processo de respiração celular é processo catabólico. Processo de respiração celular é processo catabólico. Por isso que isso aqui era gabarito letra A. Tá? Por isso que isso era gabarito letra A. Andrei, tem outro processo catabólico? Tem. Fermentação. Lembrem que nas aulas de bioenergética aqui do EducaPE, a gente trabalhou com 4 processos. 4. Respiração aeróbia, fermentação, quimiossíntese e fotossíntese. Aí um segredo para vocês não errarem sem lugar nenhum. Toda vez que for respiração aeróbia e toda vez que for fermentação, respiração aeróbia e fermentação é catabolismo. Respiração aeróbia, preste atenção, respiração aeróbia e fermentação é catabolismo. Quimiossíntese e fotossíntese, vocês não podem esquecer. Quimiossíntese e fotossíntese é anabolismo, tranquilo? Então o gabarito dessa questão é gabarito letra A. Beleza? Tranquilinha a primeira questão? Tranquilo? Vamos para a segunda, presta atenção. Vê o que essa segunda questão está dizendo. Olha para mim, viu, menino? A glicólise é uma das etapas da respiração celular. Processo responsável pela produção do ATP, necessário para o organismo. A respeito da glicólise, marque a alternativa incorreta. Cuidado que você na agonia, olha para mim. Cuidado que você na agonia, você lê correta. Mas a questão está pedindo incorreta. Aí você vai dizer assim, tá, André, mas ele está pedindo a incorreta de quem mesmo? Olha para cá. Da glicólise. Ele está pedindo a incorreta da glicólise. Como ele está pedindo a incorreta da glicólise, então o que é que você vai ter que lembrar? André, o que é glicólise? Olha. Presta atenção em mim. Se você parar e pensar assim, glicólise, prefixo glico. Olha para mim, prefixo glico. O prefixo glico vem de açúcar, vem de carboidrato. Lise significa quebra. Glicólise é a quebra da glicose. E essa glicose é de quem, Andrei? Eu falei para vocês. A glicólise é a primeira etapa da respiração aeróbia. A glicólise é a primeira etapa da respiração aeróbia. E o que é que vai acontecer na glicólise? A glicose vai ser quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. A glicose vai ser quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. E quando você quebra essa glicólise, formando 2 moléculas de ácido pirúvico, durante esse processo, a célula vai ganhar alguma energia? Vai. Lembrem que durante esse processo, você vai produzir 4 ATPs. Lembrando que ATP é a molécula energética do corpo. Então, durante o processo da glicólise, você vai formar 4 ATPs. Aí você pode dizer assim, André, mentira, porque eu já ouvi dizendo que são 2. Calma. Eu não estou falando do saldo. Eu estou falando da formação.
Eu não estou falando do sal, eu não estou falando do saldo, eu estou falando da formação. Durante o processo da glicólise, a gente vai ter 4 ATPs. A gente vai formar 4 ATPs. Vai gastar 2 ATPs. Aí sobra quantos para a célula? 2. É por isso que vocês marcam em prova de vestibular que o saldo energético da glicólise, que é a primeira etapa da respiração aeróbia, que acontece no citoplasma da célula, acontece no citoplasma, viu? É por isso que você diz que na glicólise a gente vai ter um saldo de 2 moléculas de ATP, tá? Aí vamos lá. Lembrem, você pega a glicose, quebra em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato e deixa para a célula 2 moléculas de ATP. Aí vem o que ele diz, ele é incorreta, tá? A glicólise engloba cerca de 10 reações químicas diferentes. A glicólise engloba cerca de 10 reações químicas diferentes. Porque o que acontece? Durante o processo da glicólise, não é simples assim você pegar. Não é simples você pegar, claro. Eu vou pegar logo uma glicose e vou quebrar logo em 2 moléculas de ácido pirúvico. Não. Vai ter um passo a passo, tá? Mas guarda a letra A. Letra B. Na glicólise, ocorre a quebra da glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico. Isso eu acabei de dizer. Verdadeiríssimo. Não pode ser letra B. Não pode ser a B. V. Letra C. A glicólise ocorre na matriz mitocondrial. Ei, olha para mim. Durante a minha explicação rápida aqui, durante a minha lembrança rápida sobre a glicólise, o que foi que eu disse a vocês? A glicólise, em algum momento eu falei de mitocôndria, menino. Ei, olha para mim. Em algum momento eu falei de mitocôndria na glicólise? Eu falei de mitocôndria? Não. Porque a glicólise, ela é a primeira etapa da respiração aeróbia. E é a única etapa, presta atenção, é a única etapa que não acontece dentro da mitocôndria. A glicólise acontece no próprio citoplasma da célula. Só vai para dentro da mitocôndria a segunda e a terceira etapa. A segunda etapa, que é chamada de ciclo de Krebs, e a terceira etapa, que é chamada de cadeia respiratória. Aí o que acontece? O ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial. Acontece na matriz mitocondrial. E o danado a cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais. Então, como ele está dizendo aqui que a glicólise acontece na matriz mitocondrial, está errado. Glicólise, que é a primeira etapa da respiração, não é na matriz. A glicólise acontece, presta atenção, a glicólise acontece, a gente não pode esquecer disso, vai acontecer exatamente no citoplasma. Então, como ele quer o incorreto aí, será gabarito letra C. Aí vê o que está dizendo aqui o resto. O saldo positivo de ATP no final da glicólise é 2 moléculas. Perfeito, viu? É o saldo, não é a produção. Lembre que eu disse a vocês, durante a glicólise você produz 4 ATPs, mas você gasta 2 ATPs. Aí vai ter um saldo de quanto? De 2. E letra E, a glicólise é uma etapa anaeróbia. Oxe, André, a glicólise é uma etapa anaeróbia, mas tu dissesse que ela é a primeira etapa da respiração aeróbia. Verdade. A glicólise é a primeira etapa da respiração aeróbia. É a primeira etapa da respiração que usa oxigênio. Perfeito. Mas a reação chamada glicólise não usa oxigênio. O oxigênio só trabalha na respiração aeróbia dentro da mitocôndria. Por isso que essa letra E está verdade. Porque ele não está falando do processo como um todo. Ele está falando só da glicólise. E quando a gente fala só da glicólise não usa oxigênio. Como a glicólise não usa oxigênio, então o que é que vai acontecer? A glicólise, ela é um processo anaeróbio. Porque por mais que ela esteja participando da respiração aeróbia, mas o oxigênio não participa na primeira etapa. Só vai participar na terceira etapa. Tá? Por isso que você pode dizer muito bem que a glicólise é uma etapa anaeróbia. Tá? É uma etapa que não usa oxigênio. Então, gabarito dessa segunda questão, gabarito letra C. Tranquilo? Ei, monstrinho, olha para mim. Tranquilo, né? Vamos olhar essa terceira. Vê. Olha o que está dizendo essa terceira. A gente está dizendo assim. Se as células musculares podem obter energia por meio da respiração aeróbica ou da fermentação, quando um atleta desmaia após uma corrida de 100 metros, de 1000 metros por falta de oxigenação adequada de seu cérebro,
o gás oxigênio que chega aos músculos também não é suficiente para suprir as necessidades respiratórias das fibras musculares. Ei, lembrando que fibra muscular é célula de músculo, tá? Aí o que é que vai acontecer? Que passam a acumular. Presta atenção. Uma dica que eu vou ser bem rápido nessa questão para vocês não errarem isso mais nunca. Olha para cá. Quando falar de problema muscular por falta de oxigênio, ei, quando vocês encontrarem, presta atenção, quando vocês encontrarem problema muscular por falta de oxigênio, significa que tu está passando por um processo anaeróbio no teu músculo. Aí o que é que acontece? Como tu não tem oxigênio no músculo, e o músculo é um tecido, é uma parte do teu corpo que usa muita energia, o músculo não vai poder esperar o oxigênio chegar lá. Aí sabe o que é que vai acontecer? Esse músculo começa a fazer fermentação. Qual é a fermentação que acontece no músculo? Para tu não errar mais nunca. Fermentação lática. A fermentação que acontece no músculo, quando o músculo não tem oxigênio, é chamada de fermentação lática. Novamente, a fermentação que acontece no músculo, quando o músculo não tem oxigênio, é a fermentação lática. Então, quando você faz fermentação lática, o que é que vai acontecer? O ácido que vai ser produzido dentro do teu músculo vai ser exatamente o ácido lático, gabarito letra C. Aí o que é que acontece? Toda vez que vocês pegarem, olha para mim, toda vez que vocês pegarem questão de músculo sem oxigênio, músculo sem oxigênio não faz respiração aeróbia. Músculo sem oxigênio faz um processo anaeróbio. E qual é o processo anaeróbio que o músculo faz? A fermentação lática. E qual é o problema da fermentação lática? É que na fermentação lática você vai pegar açúcar, quebrar açúcar para formar energia, produzindo no final ácido lático. Aí esse ácido lático que você produz no final, ele vai provocar problemas nos teus músculos. Que é exatamente os problemas que esses atletas sofrem quando realizam fermentação lática, tá? Porque você vai ter o acúmulo exatamente de ácido lático. Então o gabarito dessa questão é gabarito letra C. Beleza? Tranquilo? E vamos para a última. Última questão da aula de hoje. Ei, última questão. Olha para mim. A fotossíntese é um processo importante para garantir a sobrevivência da planta e é dividida em duas etapas tradicionalmente chamadas de fase clara e fase escura. A fase clara ocorre na membrana dos tilacoides, do cloroplasto. Já a fase escura ocorre, olhe, aqui no EducaPE, você pode até voltar aí no canal do EducaPE, e você vai ter lá minha aula de fotossíntese aqui. O que foi que eu disse a vocês? Eu disse que quando a gente trabalha com fotossíntese, presta atenção, quando a gente trabalha com fotossíntese, a fotossíntese ela acontece em duas etapas. Uma etapa é chamada de fase clara ou fase fotoquímica. Porque é aquela fase que você vai usar, é aquela fase que você vai usar a luz. E você vai ter uma segunda etapa, que é a fase escura, é a fase escura ou fase química. A fase escura ou fase química, a gente diz que é fase escura porque ela não usa luz. Aí o que é que eu preciso que vocês não esqueçam de forma nenhuma? A fotossíntese, independente se é fase clara ou fase escura, vai acontecer dentro de uma organela. A organela que vai ser responsável pela fotossíntese, é uma organela chamada de cloroplasto. Aí o que é que vocês aprendem? Presta atenção, que o cloroplasto, eu desenhei isso, viu? Ei, menino, eu desenhei isso. Lembre que quando eu coloquei lá na aula da EducaPE, eu coloquei lá o cloroplasto e eu botei dizendo que o cloroplasto tem um monte de moedinhas, cada moedinha é chamada de tilacoide. Cada moedinha é chamada de tilacoide. O conjunto de tilacoides a gente chama de crânio, tá? E o espaço interno que tu tem no cloroplasto, pode ir lá na aula que tu vai olhar o desenho. O oco do cloroplasto é o que nós chamamos de estroma. Aí o que foi que eu pedi que vocês não esquecessem mais de forma nenhuma? A fase clara ou fase fotoquímica precisa da clorofila. Como precisa daquele pigmento verde que está dentro do cloroplasto, chamado de clorofila, o pigmento fica no tilacoide. Então, a fase clara da fotossíntese acontece nos tilacoides. Acontece nos grânulos, porque lembrem, o conjunto de tilacoides é o grânulo. Tá? Mas aí o que é que acontece?
A fase escura da fotossíntese, que é uma fase que não precisa de luz, a fase escura da fotossíntese, que é uma fase que não precisa de luz, se ela não precisa de luz, ela não precisa de clorofila. Se ela não precisa de clorofila, olha para mim, se ela não precisa de clorofila, então ela não precisa acontecer nos tilacoides. Aonde é que vai acontecer a fase escura da fotossíntese? Dentro do espaço do cloroplasto. E como é o nome do espaço? É chamado de estroma. O estroma dos cloroplastos é o espaço, é o oco interno do cloroplasto que não tem clorofila. Não vai ter a participação de luz. Aí é onde vai acontecer a fase escura. É onde vai acontecer a fase escura. Aí como ele está perguntando aqui, aonde acontece a fase escura? Ó, o gabarito dessa questão vai ser gabarito letra B. Ó, no estroma do cloroplasto. O gabarito dessa quarta questão é no estroma do cloroplasto. Porque assim, se no estroma não tem luz, no estroma não precisa de clorofila. O estroma não precisa de clorofila. Então o gabarito dessa questão é gabarito letra B. Lembrem, fase clara é nos tilacoides, fase escura é no estroma, tá? Ei, e um segredo, só acontece fotossíntese dentro do cloroplasto. Tranquilo? Gostaram? Aí com isso a gente encerra mais uma aula aqui no EducaPE, tá? Quero agradecer a tua paciência aí novamente aí. É um prazer estar com vocês aqui, tá? Valeu aí por essas 4 questões. Copiam tudo bem direitinho, tá? Tranquilo? Porque o que é que vai acontecer? Nas próximas aulas a gente vai trazer aí novos assuntos. Tranquilo? Ei, beijo no coração de vocês, viu? Valeu!